Vamos falar um pouco de saúde e também política, né? Temos um outro candidato que estava participando desta eleição e foi eleito, Beto Preto, deputado federal agora. Ele esteve, então, antes como secretário de saúde, se ausentou para disputar a eleição e agora, a pedido do governador, ele retornou para a Secretaria de Saúde. Então, até dezembro, ele fica como secretário de Estado da Saúde do Paraná e a partir ali, então, de janeiro, fevereiro, né, quando tomar posse, assume uma cadeira como deputado federal pelo Estado do Paraná. Como deputado, ele falou sobre a necessidade de melhorar a saúde pública tanto a nível de Paraná quanto a nível de Brasil, né? Nível federal, pode trabalhar bastante essa questão, né? Conhecendo um pouco as deficiências de cada região. E, claro, ele vai frisar muito sobre a questão aí da pandemia da Covid-19, uma das maiores crises sanitárias, né? A questão de saúde nos últimos 100 anos no planeta. Ele fala do início, quando não tínhamos vacina, das questões, então, dos tratamentos ali, então, que surgiram, né? Até a questão da cloroquina, muito falada, mas, enfim, e que muitos médicos acabaram utilizando ainda quando não tínhamos vacina. E, claro, todo o trabalho, todo o investimento feito nessa questão pelo Estado no combate à pandemia e que, infelizmente, ceifou muitas vidas, mas, por outro lado, também, com a ação rápida, muitas outras vidas foram poupadas. Tivemos pessoas, então, que ficaram semanas, até meses entubadas e que hoje estão já recuperadas ou ainda em fase de recuperação, já que temos os casos de pessoas que ficaram com sequelas também, né? Muitas pessoas acabando com sequelas pós-Covid. Mas ele fala sobre, ali o início, principalmente, quando não tínhamos vacina, não tínhamos nada e estávamos lidando com o desconhecido. Acompanhe a entrevista com Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná e agora eleito deputado federal. Puxa, é importante dizer que nós nos pautamos durante toda a campanha falando muito de saúde, de propostas para a saúde, um olhar carinhoso sobre o funcionamento e a manutenção do funcionamento do Sistema Único de Saúde, que paulatinamente, ao longo dos anos, vem perdendo o orçamento. E quando a gente vê que essa votação, essa eleição, teve a oportunidade da confiança do voto dos paranaenses em todos os 399 municípios, a gente conseguiu levar a nossa mensagem. Então teve muito voto de opinião pública, teve voto lá da nossa cidade natal de Apucarana, mas a minha segunda maior votação foi em Curitiba, na capital, com mais de 35 mil curitibanos que deram seu voto de confiança. Somando a região metropolitana, passamos de 65 mil eleitores. Então isso quer dizer que nós temos que pensar Paraná por inteiro, na área da saúde. São poucos os deputados em Brasília que têm essa ênfase na política pública de saúde. Então esse compromisso é um compromisso que eu fiz também com o governador Ratinho Júnior, de lá em Brasília pautar, entrar de cabeça nessa pauta para tentar recuperar investimentos. Há 14 anos nós não temos reajuste da tabela do SUS hospitalar. Há 20 anos não temos reajuste da tabela do SUS ambulatorial, daqueles pacientes que não são internados. Da maneira como está, ao longo do tempo, quem está substituindo financeiramente essa função federal é o município e o Estado. Então, claro, nenhum deles parou de investir, nem o Estado, nem os municípios. Porém, é importante dizer que a missão maior é a missão do orçamento federal, custear determinadas políticas. Hoje nós temos, no pós-pandemia, diversas políticas que estão com dificuldades financeiras muito graves. Hemodiálise, cirurgias cardíacas, e nós vamos ter que pautar isso. Um deputado só não resolve tudo, mas tem voz para conseguir pautar o assunto, colocar nas comissões, debater, discutir, puxar, para não ficar esquecido numa gaveta, numa etapa. Puxa, é um sentimento de muita responsabilidade. Não é diferente agora. Agora nós carregamos a pandemia junto. E essa questão da pandemia é muito cara para todos nós, do ponto de vista emocional. Quando nós falamos em luto coletivo, em perdas humanas, em dificuldades, em angústias, né? Mas, passando isso tudo, a vacina chegando, eu tenho a impressão que todos nós somos testemunhas para o futuro desse momento tão difícil da saúde brasileira e mundial, porém nos dá também mais cancha para entender a necessidade de investimentos. Você veja, ao longo desses últimos 2 anos, nós passamos a contar com hospitais que praticamente estavam fechando as portas. E eles foram reabilitados e hoje são hospitais importantes nas suas micro-regiões, nas suas cidades, e que nos colocam esperança para o dia do amanhã.
Então, as diversas políticas públicas de saúde, diferentes políticas públicas, podem acontecer também em pequenos hospitais, desde que exista vontade, exista gestão para isso. E cabe a todos nós aproveitarmos esse entendimento, esse conhecimento para dar o próximo passo. É um momento interessante e tenho certeza que vai ser de muita responsabilidade. Sim, aliás, tudo que eu fiz até hoje foi com essa responsabilidade. Voltei agora para a secretaria também, na própria orientação do governador Ratinho Júnior, para fechar o processo de 4 anos que nós iniciamos lá em 2019. Começamos a dar os primeiros passos da regionalização em saúde e vamos continuar. Passamos por diversas fases na pandemia. Em todas elas foram necessárias muitas horas de investimento pessoal para tentar desqualificar mentiras, boatos, fake news, para tentar manter a opinião pública dentro do que era a realidade do momento. O governador Ratinho Júnior sempre pediu que nós tivéssemos total transparência na comunicação com a população do Estado. Mesmo assim, muitas vezes a transparência significava dizer dados horríveis e que poderiam levar as pessoas a um pânico coletivo, a uma angústia profunda. E nós tivemos que trabalhar isso. E por muitas vezes eu tinha entrevistas marcadas, ou mesmo lives que nós fazíamos, no outro dia, e eu passava noites praticamente em claro, e eu falava, puxa, o que nós vamos falar, né? Se os números são tão ruins. E mesmo assim a gente tinha que tentar manter a calma, olhar no olho das pessoas, para poder levar uma mensagem de esperança. Está difícil, mas amanhã pode ser melhor. Nós ficamos 10 meses sem que houvesse vacina no Brasil. E de março de 2020 até janeiro de 2021. E quando a vacina chegou, ela também chegou de maneira muito, muito contada, na pontinha do lápis ali, quase a conta-gotas. Demorou um período aí de 3 a 4 meses para ter um quantitativo interessante de cidadãos brasileiros vacinados. E no Paraná não foi diferente. Tivemos que colocar toda a estrutura para levar a vacina, tanto aérea quanto terrestre, mas eu digo, sem a comunicação, nós não teríamos passado esse momento. E conseguimos passar esse deserto, as pessoas se sentindo sozinhas, dentro de casa, uma dificuldade enorme para tudo, mas passamos. E fomos aprendendo, né? Aprendia que melhorava um pouco, chegava um feriado, as pessoas saíam, 15 dias depois piorava tudo de novo. A gente vai aprendendo. No início, essa grande discussão, essa quase briga de, não, olha, usa esse medicamento, usa aquele, a cloroquina. E hoje a gente vê que não tinha nenhum valor mesmo, então não estávamos errados. Mas quando ninguém sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. Então, muitos colegas médicos, inclusive, insistiam nessas buscas de kits terapêuticos para o tratamento precoce de Covid. Passamos isso. Quantas dificuldades nós não passamos? Depois para acertar, por exemplo, quando utilizar o corticoide no paciente internado. Tudo isso nós fomos comunicando através da TV, do rádio, das mídias sociais e levando as informações que eram importantes para a nossa população paranaense. Agora, não dá para deixar de dizer que é um dos momentos mais dramáticos que eu já passei em toda a minha vida. Sou médico há 28 anos. Os últimos 2 anos foram de combate efetivo, né? E quando a gente está no curso de medicina, no final do curso, às vezes você está preparado, vai para o pronto-socorro. Pronto-socorro sempre é uma guerra, né? Qualquer pronto-socorro em qualquer endereço do país. Mas algo desse tamanho, desse porte, dessa envergadura, acho que ninguém estava preparado em lugar nenhum. A Itália, no início da pandemia, a Itália se viu em dificuldade extrema. E lá naquela época quem mais padecia era o idoso. Então, lá, como a população italiana é muito longeva, acabava atingindo certeiramente o vírus, era verdadeiramente mortal para essa população. E foi com esse espírito que ela chegou no Brasil. Não, só vai atingir quem tem mais de 60, 70 anos. E no início era assim. Depois que esses cidadãos foram vacinados, começou a atingir a população economicamente ativa. Então era lá o pai de família, a mãe de família de 30, 40 anos internada, entubada, numa unidade de terapia intensiva e com dificuldade de saber se ia sair ou não naquele momento. Então veja, são tantas e tantas situações dramáticas em que, inclusive, compilei bastante disso
e tenho uma meta aí de escrever essas memórias em algum momento, porque é o momento talvez mais dramático que a saúde pública brasileira, mundial, passou nos últimos 100 anos.